vamos lá. Galera, desculpa aí se alguém mandou algum comentário. Eu vou começar agora de fato a falar sobre os ativos que nós trouxemos hoje aqui dentro da thumbnail, obviamente para chamar a atenção de vocês e trazer realmente um conteúdo aí de certa relevância para que você possa pelo menos entender a visão do Felipe sobre o cenário atual de criptomoedas que podem ter um pump no ano de 2022, tá? Uma dessas criptomoedas não, aliás, um token que ele tá, na verdade é o token de maior risco aí, tá? Por que ele é o token de maior risco? Porque esse token ele não tem nada a oferecer, tá? O nome do token é Flock Money e o ticker é Flockin. Sendo muito sincero, é apenas uma meme coin que está hypada. Ah, Felipe, mas ele promete aí trazer uma Launchpad, promete trazer uma corretora descentralizada. Gente, esqueçam promessas de meme coins. Uma coisa que eu já vou deixar aqui claro para vocês. Vamos supor que você está com, sei lá, 10 mil dólares, que dá mais de 50 mil reais em criptomoedas. Você vai guardar, se você vai guardar essas criptomoedas, você prefere guardar aí, por exemplo, numa carteira, como por exemplo a MetaMask ou a Trust Wallet, por exemplo, que são carteiras consolidadas, que são carteiras seguras, que aliás só são carteiras que são hackeadas quando normalmente o usuário dá brecha para isso, né? Enfim, de alguma forma ele deixa ali a própria carteira vulnerável ao ataque, mas se você deixar o computador seguro, se você não acessa site fraudulento, se o seu celular também está seguro, você nunca vai ter problema de hackeamento aí com essas wallets, né, com essas carteiras. Você deixaria de guardar suas criptomoedas ali, um patrimônio de mais de 50 mil, de 100 mil reais, por exemplo, nessas carteiras para, por exemplo, colocar na wallet da SafeMoon, para colocar na wallet da Saitama, para colocar na wallet da Dogezilla? Sendo muito sincero, qual é a confiança que você teria como investidor de deixar ali as suas criptomoedas? E se essa carteira ela fosse hackeada mais facilmente, tá? Então, esqueçam promessas de projetos que meme coins vivem fazendo, porque para o mercado aceitar isso é extremamente difícil. Por exemplo, suponhamos que você seja um desenvolvedor ou um grande investidor, uma empresa aí, como por exemplo a AZ Capital, que patrocina muitos projetos de criptomoedas. Você como investidor de uma grande empresa dessa, por exemplo, você teria mais confiança em investir um projeto que vai ser desenvolvido para a rede Ethereum, para Solana, para a rede da Near, para a rede da Binance Smart Chain, para a rede da Cardano, ou para, por exemplo, a rede da Zilex, que é uma blockchain que pode vir aí a existir dentro da Dogezilla, ou para a própria Shibarium, que seria aí a blockchain da Shiba Inu. Seja muito sincero, onde é que você investiria o dinheiro, em qual projeto? Um projeto em blockchains mais consolidadas ou nessas blockchains que são promovidas por meme coins? Então, quando a gente fala de meme coin especificamente, esqueçam os projetos que estão sendo prometidos e o único foco que você deve ter é em uma única coisa, que é isso que pode fazer de fato uma meme coin explodir. O que fez a Doge chegar onde a Doge está hoje foi comunidade. O que fez a Shiba Inu ser o que a Shiba Inu é hoje foi comunidade. O que está fazendo a Baby Doge, que a gente vai falar já já, chegar onde ela está hoje foi também comunidade. Então, quando a gente fala de Flock Money tem uns projetos de DeFi, né, uns projetos descentralizados, para ter uma corretora descentralizada, para ter uma plataforma de lançamento. Eu particularmente não conto com isso. Eu prefiro olhar especificamente para a comunidade. A comunidade da Flock Money ainda é muito pequena, né? 32 mil seguidores no Twitter. Quando a gente abre aqui o número de endereços, tá, segurando esse ativo, número de 22 mil, né? Inclusive você vê que tem uma correlação ali com o Twitter, tá? Então assim, por que eu trouxe esse token aqui especificamente? Porque é um token que ele não tem, como outras meme coins aí, um supply tão absurdo, tá? Ele já queimou 50% aqui desses 10 trilhões de tokens, tá? Então já está rodando apenas com 5 trilhões, tá? São 5 trilhões aí que estão em circulação. É um market cap pequeno, mas uma coisa que você tem que ter cuidado com a Flock Money é o seguinte, tá? Primeiro, não tem nenhuma auditoria ainda,
tá? Então o projeto é um projeto que a qualquer momento os desenvolvedores podem passar a perna em todo mundo e sumir. Uma outra coisa que me preocupa é isso aqui, ó. Abrir aqui a carteira de holders, tá? Eles não têm um vesting, né, de proteção. Eles têm uma piscina de liquidez bloqueada aqui na PancakeSwap por 100 anos. Isso não quer dizer muita coisa não, gente, tá? Não quer dizer muita coisa. Só quer dizer que vai sempre ter liquidez ali de negociação na Pancake. Mas, por exemplo, vou abrir aqui o da Dogezilla. A Dogezilla, ela tem um vesting de proteção que serve aí como uma tentativa de barrar movimentos de baleias manipulando o mercado. Tá? Deixa eu abrir aqui a carteira dos holders. Cara, não tô achando aqui, não tá correta a exibição, tá muito diluído aqui os da Dogezilla. Deixa eu abrir o da Baby Doge então. Deixa a internet ajudar. Agora eu acho que foi. Ou tá querendo ir? Cara, não tá mostrando do jeito certo aqui. Não sei o que é que tá acontecendo no BSC Scan, mas as carteiras estão aparecendo já fracionadas de muito, né? Tipo, não estão aparecendo as carteiras maiores. Mas aqui, ó, já aparece, tá com 19% do supply da Baby Doge, tá aqui, ó, no Unicrypt Token Vesting, tá? A mesma coisa tem também lá na Dogezilla. Isso aqui, ó, é uma piscina de tokens, tá? Uma piscina, não é de liquidez. Isso aqui é para proteger o ativo de não sofrer movimentações de preço muito forte, tá? Então, para que as baleias não venham literalmente jogar despejar ativos muito caros para manipular grotescamente o preço, tá? Obviamente, quando existe muita força de venda, é lógico que o preço vai cair. Quando existe muita força compradora, é óbvio que o preço vai subir. Mas isso aqui é para evitar um mercado manipulado, tá? A mesma coisa tem lá também dentro da Dogezilla, inclusive. E aí uma coisa que me preocupa aqui, ó, dentro especificamente da Flock Moon, é que ela não tem esse Token Vest, né? Tipo, essa piscina aí de proteção tá dentro da Flock Moon. Então, mas tem um número de holders crescente, tá? Desses tokens que eu estou trazendo hoje, é o token que é o maior risco de todos, tá? É o maior risco de todos. Entretanto, é possível, tá? Chegando a 8 milhões de market cap, se, por exemplo, se ele chegar a aproximadamente 40 milhões de market cap, ela já corta aqui o próximo zero. Mais ou menos 40 milhões, ela conseguiria aí cortar mais um zero. Se ela consegue chegar, por exemplo, a 400 milhões de market cap, ela consegue cortar 2 zeros, e a 4 bilhões ela conseguiria cortar 3 zeros. Então, o que na minha visão é, se esse ativo conseguir ter muito crescimento, e aí não dá para saber, gente, é uma meme coin, a qualquer momento isso aqui pode morrer, tá? Meme coins é mais fácil morrer do que dar certo, coloca isso na tua cabeça, tá? Tem gente que sai caçando meme coin aí achando que vai ficar milionário. É muito mais fácil você dar errado com uma meme coin do que você dar certo. Nem todo mundo tem performance de Baby Doge, de Shiba Inu e de Dogezilla, tá? É extremamente difícil isso acontecer, tá? Ciente dessa informação, saiba que se você tomar a decisão de colocar qualquer dinheiro que seja, a chance de você ter prejuízo é muito maior do que a chance de você ter lucro, tá? Mas aqui eu peguei esse token porque ele está sendo muito comentado, está sendo muito hypado. Então ele pode vir a apresentar uma boa performance no decorrer desse ano. E se bater aí, por exemplo, 4 bilhões, o que é absurdamente difícil, extremamente difícil isso acontecer, ele cortaria 3 zeros, tá? Então isso quer dizer que se você, por exemplo, colocou aí 100 reais, cara, daria uma grana muito interessante, você ia ficar muito feliz se isso acontecesse, tá? Mas mais uma vez, tenha muito cuidado antes de tomar qualquer decisão de investimento. Saiba que esse é um mercado de extremo risco e esse ativo é mais arriscado ainda. Bom, já pulando agora para o próximo ativo que a gente vai trazer hoje também, vamos falar aqui sobre um ativo que... Gente, esse ativo particularmente, eu considero ele muito importante, porque
Na minha visão, essa é a visão do Felipe, não quer dizer que eu esteja certo ou que eu esteja errado, é apenas a minha visão. Para você entrar no metaverso, tá? Entrar no metaverso, você vai precisar criar avatar. Para você entrar no metaverso, por exemplo, suponhamos que você seja um dono de um hotel lá no Uruguai, tá? E você quer quer colocar o seu projeto lá, o seu hotel dentro do metaverso, para que possíveis turistas que vão visitar o Uruguai, eles já possam entender como funciona o seu hotel. Para que isso aconteça, muitas empresas vão precisar da tecnologia fornecida por esse token. Resumindo, esse token ele te ajuda literalmente a criar ambiente de realidade virtual para dentro do metaverso. Por isso que eu acho que esse token é tão interessante. Inclusive, uma vez no vídeo de análise sobre esse token, que é o MetaHero, tá, eu falei o seguinte: gente, antes de investir em qualquer game, em qualquer projeto ligado a jogos de metaverso, dá uma estudada na MetaHero. Por quê? A MetaHero, ela pode sim ser aí um dos ativos mais revolucionários para o metaverso. Mas quando a gente fala sobre metaverso especificamente, você precisa levar em consideração duas coisas. A primeira coisa é que projetos para metaverso normalmente são projetos aí para aproximadamente médio prazo, ou seja, você não conseguiria ter um retorno absurdamente alto em pouquíssimo tempo. Então, primeira coisa que você precisa considerar é isso. Segunda coisa que você precisa considerar é que, como eu falei, um ativo focado aí para metaverso, antes de você entrar em um GameFi, porque tem muito jogo dizendo que é de metaverso, mas quando você vai olhar o jogo, a estrutura do jogo não tem nada de metaverso. Parece um Super Mario Bros. Que dá para jogar no celular sem a necessidade sequer de uma boa plataforma uma boa estrutura ali de placa de vídeo. Então, isso não é metaverso. Tem muita gente desenvolvendo jogos dizendo que é de metaverso, mas que não é de metaverso, porcaria nenhuma, tá? Então, esse ativo aqui, MetaHero, eu considero ele um ativo de muito potencial, né? Custando apenas pouco mais que 9 centavos e meio, né? 9 centavos 735. Eu considero um ativo de, enfim, extremo potencial por duas coisas. Para você literalmente criar ambientes de realidade virtual dentro do metaverso, você precisa utilizar a tecnologia da MetaHero, isso é extremamente excelente. Uma outra coisa para você desenvolver avatares, não sei como é que fala, avatares, eu acho que é isso. Enfim, para você desenvolver o seu avatar dentro do metaverso, a MetaHero ela também oferece esse tipo de tecnologia, e uma tecnologia de ponta, tá? Vale a pena você estudar esse projeto, tá? Pouquíssimos tokens, né, para projetos que tem aí de metaverso, como por exemplo, se você Haka tem token pra cacete. Tá aqui, ó, são apenas 10 bilhões de tokens, já tem aí 50% em circulação e um market cap de apenas 495 milhões. A médio prazo, a visão do Felipe é que esse ativo aqui ele pode bater fácil aí aproximadamente aí 50 bilhões de market cap, né, o que faria aí pelo menos esse token crescer aí por pelo menos 100 vezes a médio prazo, tá? Eu acredito que ele tem potencial aí em prazo aí de 2 a 4 anos de bater 50 bilhões de valor de mercado, o que faria aí com que esse ativo conseguisse chegar aí pelo menos a uma multiplicação por pelo menos 100 vezes do seu próprio valor. Infelizmente, mais uma vez, não sou mãe de nada, não tenho como prever futuro, mas eu gosto dessa tecnologia e para mim, visão do Felipe, é tecnologia para position trade, é tecnologia para você rodar, tá bom? Fica aí mais uma segunda recomendação de estudo para a noite de hoje. Um outro ativo, e esse ativo, tem gente que acredita nele para longo prazo, tem gente que acredita nele para 3, 4 anos. Eu vou apresentar a visão do Felipe, tá? É muito engraçado o que acontece com a Baby Doge, por quê? Quando a Baby Doge cai, aí as pessoas ficam dizendo, morreu, agora vai derreter de vez. Enfim, quem tem acompanhado nosso conteúdo aqui, principalmente nas nossas transmissões ao vivo, sabe que as análises que temos feito aí sobre Baby Doge têm correspondido corretamente com o que tem acontecido com esse token. Felipe, especificamente, pretende ficar nesse ativo até somente a listagem na Binance.
Depois da listagem da Binance, eu pretendo realizar todo o lucro do ativo e quando houver, né, eu acredito que vai ter forte realização, ou seja, vai ter uma queda muito forte do ativo. Depois que isso acontecer, aí sim eu vou analisar se eu provavelmente recompraria com o próprio lucro Baby Doge para ver, né, o que poderia acontecer pelas próximas cenas da Baby Doge. Mas eu particularmente não acredito, por exemplo, nesse ativo para médio ou longo prazo, apesar de ser um ativo hiperdeflacionário, o que em comparação com a Shiba Inu é extremamente melhor. Apesar de ter um supply absurdamente, velho, 1 quatrilhão de token, tem aí 2 vezes o supply da Shiba Inu, que é de meio trilhão. Perdão, que é de meio quatrilhão, né? São 500 trilhões de tokens que Shiba Inu tem. Porém, e aí na verdade Baby Doge ela tem 245 quatrilhões de tokens, tá? É muito token mesmo. Gente, é um número absurdo. Por isso que, por exemplo, eu vivo dizendo que não vai, é impossível a gente numa listagem ver esse token cortando 4 zeros. Para médio prazo é impossível ainda ver esse token cortando 4 zeros. Ah, mas se tiver muitas queimas, gente, vai chegar um momento em que os desenvolvedores não vão conseguir continuar queimando. Por quê? 2 motivos. Um, eles precisam de tokens para colocar dentro de corretoras, para oferecer às corretoras quando elas forem ser negociadas, né? Porque corretora não fica comprando token, tá? Os desenvolvedores meio que fazem uma espécie de negociação de ativos, intermediando isso aí com as corretoras. Uma outra coisa que é importante você entender é que muitos tokens já estão na mão dos holders, tá? E aqui, ó, é só você abrir o Binance Smart Chain, ou perdão, BSC-Scan, tá? Que é para você poder fazer a leitura aí dos ativos, saber onde estão os tokens. E aqui quando você vai em holders, nas carteiras, você vai ver que a maioria dos tokens já está diluída já, ou seja, já está na mão dos... Mais uma vez, não sei o que está acontecendo, não está mostrando aqui pela ordem, tá? Pela ordem do tamanho de carteiras, tá? Tá errado aqui. Por exemplo, 19% dos tokens estão aqui nessa piscina que eu falei anteriormente, da Unicrypto e Token Invest. Tem uma outra aqui, ó, de quase 2% na Pancake, e o restante está tudo diluído em carteira. Aí eu te pergunto, você queimaria os seus tokens de Baby Doge? Provavelmente não. Tá? E é muito provável que os holders também não queimariam. Inclusive, uma coisa que a comunidade da Shiba Inu tenta fazer. É a comunidade tentando se juntar para queimar tokens, porque os desenvolvedores não conseguem queimar mais. Tá? Os desenvolvedores de Shiba Inu não conseguem queimar por eles mesmos token. Então, vai chegar um momento que isso aqui também vai acontecer com Baby Doge. Baby Doge, para a gente conseguir ver ela cortando aí 3, 4 zeros, a gente precisaria aí de uma queima de mais de 90% do supply. Só que vocês não conseguem, aliás, os desenvolvedores não conseguem hoje queimar 90% do supply por conta da distribuição que já existe dos tokens em carteiras, a menos que a comunidade conseguisse queimar. Mas aí a gente entra num outro questionamento. Ah, Felipe, e se houver aí uma migração de contrato para V2? Gente, a maioria das migrações, a maioria, não são todas, mas a maioria das migrações de contratos que acontece de um V1 para um V2, normalmente espanta o investidor, porque o token ele deixa de ser descentralizado para se tornar um token centralizado. Por isso eu particularmente não acredito tanto no projeto da SafeMoon. E a SafeMoon, muita gente não sabe, mas é uma meme coin que tenta se transformar em uma outra coisa, tá? Então eu particularmente não sou muito adepto de qualquer token migrando aí o contrato de V1 para V2, a não ser que haja um hard fork, como aconteceu aí com a Uniswap, como aconteceu com a própria PancakeSwap, né, que existe ali um hard fork, né, que faz com que haja realmente essa necessidade disso. Mas a manipulação somente para reduzir supply, eu particularmente não concordo, acho isso um tanto quanto perigoso para sustentabilidade do ativo. Então, na minha visão, eu, Felipe, pretendo me posicionar em Baby Doge. Acredito que ela vai ter uma valorização muito significante ao ponto de conseguir cortar um zero. Acho difícil ela cortar 2 zeros aí somente com uma listagem na Binance. Se ela cortar 2 zeros, ótimo. Mas do mesmo jeito eu vou realizar lucro e talvez eu me posicione depois. Isso vai depender de como ficar a questão da rodagem do ativo e de baleias posicionadas nesse token
ou não, tá? Mas isso aí é apenas a minha estratégia e eu recomendo que você pelo menos tenha uma estratégia clara para a sua gestão de Baby Doge. Vamos agora para o nosso quarto ativo de hoje, tá? Que se chama Calata. Gente, quem me conhece sabe que eu gosto muito desse ativo também. Calata teve uma queda absurda aí nos últimos dias, tá? Inclusive perdeu aí mais de 30% hoje. Eu particularmente continuo acreditando nesse token. Felipe, por que você acredita na Calata? Gente, hoje a Calata, ela tem uma concorrente, deixa eu abrir aqui, tá? A Calata tem uma concorrente que se chama Synthetix. Essa é a concorrente da Calata. Custa $4,97, tem um supply de 212 milhões, tá, de tokens. A Calata tem aí um supply de 200 milhões. Mas qual é a diferença de uma para outra? Inclusive, Synthetix também está em queda. Synthetix é um ativo que roda na rede Ethereum. A Calata roda na rede Binance Smart Chain. O que é que esses dois ativos fazem, né? Eles são protocolos de finanças descentralizadas que servem para tokenizar ações. Sabe aí, por exemplo, a Magazine Luiza. Suponhamos que a Magazine Luiza quisesse tokenizar ativos dela, quisesse tokenizar ali algumas ações dela. Ela poderia tokenizar utilizando uma dessas duas tecnologias. Só que, obviamente, quem roda dentro da rede da Ethereum paga umas taxas absurdamente mais altas do que quem roda na rede da Binance Smart Chain. Por isso, eu acredito mais no potencial de Calata. É um token ainda relativamente novo, principalmente para esse tipo de tecnologia. Foi lançado ali pertinho do meio do ano passado, ali em agosto do ano passado. Então, realmente é um ativo que eu acredito. Já tem aí a auditoria da Binance, não, perdão, da Certic. Enfim, é um protocolo que eu gosto bastante e recomendo, tá, que você estude sobre esse projeto. Tá? É um projeto interessante, acho melhor do que a Synthetix. E se a Synthetix chegou a $5, eu acredito que a Calata, com o tempo, poderá ter uma usabilidade muito maior. Inclusive, diversas bolsas de valores já estão estudando migrações para tokenizações de ativos. Inclusive, eu trouxe aqui recentemente um vídeo explicando sobre isso. B3, tokenização de ativos. Tá, uma matéria recente, acho que foi perto aí já da virada do ano, tá, da B3. Olha aqui, ó, da Exame, ó. B3 quer levar investimentos à blockchain, tá? B3 detalha planos para custódia de criptomoedas, enfim. E aí, ó, B3 pode começar a tokenizar ativos. Enfim, isso aí saiu ali no ano passado, tá? Então, acredito sim que isso vai acontecer, obviamente, não somente com a B3, mas com várias bolsas de valores espalhadas pelo mundo. Então, vale a pena você colocar aí Calata também na sua lista de estudos para o ano de 2022. Detalhe, gente. Bom, Flock Money e Baby Doge são absurdamente menores do que um centavo, né? MetaHero aí custando 9 centavos, Calata custando aí 5 centavos. Vamos aqui para mais um ativo custando apenas alguns centavos de dólar, tá? Esse aqui custando 45 centavos. É um token que está, perdão, uma criptomoeda que está em queda aí de mais ou menos 5%. É para mim um outro ativo que é para você pensar no longo prazo. Um total apenas de 10 bilhões de tokens, não é um número tão grande para uma blockchain. Um market cap minúsculo, gente, é apenas 1,5 bilhão de market cap. Se, por exemplo, a Oasis consegue aí chegar num médio prazo a, vou colocar aqui, sei lá, 40 bilhões de market cap com o crescimento do mercado, enfim, com o avanço de duas coisas, internet e 5G, né? Porque com a internet 5G a gente vai ter cada vez mais um celular se comunicando com um carro, trocando informações com o carro. E não é somente conectado para tocar música, não. É de fato o carro ali, sei lá, da Tesla, por exemplo, passando informação para o seu celular sobre como está tempo, estrada, trânsito. Enfim, a gente vai precisar desses tipos de dados trafegando pela internet. Vai acontecer esses dados trafegando pela internet 5G. Só que esses dados eles não podem rodar numa... Como é que eu posso dizer? Na internet de uma forma aberta, tá? Eles vão precisar provavelmente
rodar por cima de uma blockchain para ter segurança de dados. E aí a Oasis Network, a Rose, né, é um ativo, uma blockchain extremamente voltada aí para a internet das coisas, para a Web 3.0 e principalmente para fazer aplicativos e, enfim, programas se comunicarem com, enfim, com objetos, né? Enfim, a geladeira que vai mandar notificação para o seu celular de que está faltando alguma coisa, ou o trem que, por exemplo, você vai pegar no metrô aí e você vai receber a notificação, e todos esses dados que, enfim, vão, digamos que, ser transacionados através da internet das coisas, né? Eu acredito, por isso que eu acredito tanto no potencial dessa criptomoeda, no potencial aí da Rose como uma blockchain muito promissora para um futuro próximo. Uma outra blockchain, e para mim, ela tá entre os tops, né? Deixei entre as duas últimas para esse vídeo aqui especificamente, Velas Network. Gente, cara, a Velas acabou de fechar uma parceria com a Ferrari, né? Tipo, a Ferrari vai produzir, a Ferrari vai ter coleções NFTs que serão aí gerenciadas dentro da blockchain da Velas. A partir daí você já vê o potencial de outras gigantescas parcerias que essa blockchain poderá ter. A Velas tem uma plataforma sensacional de lançamento que se chama Velaspad. Inclusive vale a pena você também, depois de estudar sobre a Velaspad, e ver se não valeria a pena você ter alguns tokens ali da Velaspad guardado com você, porque é uma plataforma de lançamento muito promissora. A Velas Network, né, é uma blockchain também focada em Web 3.0, só que ela é muito focada aí em formar parcerias com grandes empresas para trazer as empresas para o universo da blockchain. Então, uma outra coisa que vale até dizer a você, a Velas, ela decorre, tipo, ela nasceu, bem dizer assim, digamos assim, de um hard fork da Solana. Então, é um ativo, é uma blockchain muito rápida que, digamos que é como se ela fosse um protocolo atualizado da Solana, que já é uma blockchain consolidadíssima. Então, eu acredito demais também no potencial da Velas Network aí para futuro, tá? E aí, por fim, a corretora foi hackeada ontem, tá? Mas independente de hack, né, da Crypto.com, um outro ativo que também está apresentando queda. Gente, todo o cenário do mercado está em queda, tá? Baby Doge meio que está contrariando todo mundo aí, agindo positivamente, bem como a Flock Moon, né? As meme coins, enfim, agindo de forma inexplicável. Mas vamos lá. Crypto.com, porque eu acredito tanto no potencial de crescimento dessa blockchain, não somente da corretora cripto, tá? Mas o ativo Crypto.com CRO, porque eu acredito no potencial disso. Gente, imagine que você pudesse comprar e investir na Mastercard ou na Visa há, sei lá, 40, 50 anos atrás. Não, há 40 anos atrás, não sei se tinha cartão, mas há 30 anos atrás eu acho que tinha. Quem for... Bom, eu não sou dessa época, né? Nasci em 92. Então, suponhamos, né, que você pudesse investir há 30 em 92 lá, você pudesse investir lá na Mastercard ou na Visa, bem no comecinho das empresas. E tipo, caraca, velho, olha só o quanto a usabilidade dos cartões de crédito aumentaram. A Crypto.com, na minha visão e a visão do Felipe, é uma das melhores plataformas para você gerenciar pagamento através de criptomoedas que hoje já existe. Não é que tipo vai passar a existir. Já é um ativo extremamente valioso e que, com o passar do tempo, eu acredito que só vai continuar ganhando mais valor. Apesar de ter um supply relativamente alto, né, um supply aí de 30 bilhões, não é um supply que, digamos que, eu acho que fique limitado no sentido de só vai bater 30 bilhões ali de market cap. Para mim é um ativo que com 4, 5 anos pode passar facilmente aí dos 100 bilhões de valor de mercado, atualmente custando aí quase 11 bilhões de market cap, mas na minha visão é um ativo que tem muito potencial de crescimento, tanto que a empresa por trás da Crypto.com, a criptomoeda, né, o CRO, a empresa que também se chama Crypto.com, é uma empresa que está investindo absurdamente na divulgação maciça da marca Crypto.com, fechando parceria com PSG,
comprando o nome no estádio, né, lá nos Estados Unidos, enfim, uma série de coisas que eles estão fazendo em ações de marketing que para mim vão revolucionar esse mercado. Então, são esses os ativos que eu tinha para trazer para cada um de vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí, de fato, das informações que a gente trouxe. Eu espero que tenha servido, ajudado você, tá? Quando a gente terminar aqui essa transmissão, a gente vai fazer o corte aqui, inclusive, desses ativos, e também vamos postar para você que chegou aí no decorrer dessa live. Mas se ficou alguma dúvida, se ficou